Bom, e aí? Acórdão 2225 do Tribunal de Contas, o que vem a ser, o que está acontecendo, qual o impacto vem trazendo para militares e para pensionistas e se ele tem tido algum sucesso para aquelas pessoas que têm sido impactadas na via administrativa e têm procurado o Poder Judiciário se há decisões favoráveis à não aplicação do Acórdão 2225. Prestem atenção, esse é um vídeo passo a passo, vou explicar para vocês tudo que há hoje sobre essa matéria e aí vocês podem depois salvar esse vídeo, encaminhar para outros colegas, outros amigos e militares que estejam também nessa situação. Tudo isso logo depois da vinheta. Bem-vindos de volta, e se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações e deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão, lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante os nossos vídeos, como relevante o nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Nosso e-mail, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Para quem não anotou, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Primeiro, como era, o que acontece com relação a posto acima, acesso ao grau imediato, grau hierárquico superior. Tá? Então vamos tratar rapidamente disso para entendermos do que se trata o Acórdão 2225 e quais são as implicações que ele vem trazendo para militares e muito equivocadamente para pensionistas também. Vamos lá. O Acórdão 2225 é uma decisão administrativa do Tribunal de Contas. Lembrando, o Tribunal de Contas, apesar do nome de tribunal, ele é um órgão administrativo que verifica a legalidade, entre outras competências do Tribunal de Contas, ele verifica a legalidade dos atos de reforma, dos atos de pensão que são submetidos à sua apreciação. Trata-se de ato complexo, que há, primeiro, uma manifestação de vontade do Exército, Marinha, Aeronáutica e até do INSS, no caso dos civis, e depois isso é submetido ao Tribunal de Contas para ver se está de acordo com a lei, se foram observados todos os princípios para a concessão daquele ato. Bom, tá. E por que esse acórdão está trazendo tanta polêmica, tanto impacto, não só polêmica, mas tanto impacto para militares e para pensionistas, em muitos dos casos, equivocadamente para pensionistas e equivocadamente para os militares? Primeiro, trata-se da mudança de entendimento com relação a um ponto específico. Antes, o militar, quando ia para a reserva, antes eu quero dizer, depois do Estatuto dos Militares e antes da medida provisória 2215. O militar ia para a reserva, se ele tinha 30 anos de serviço, ele ganhava mais um posto acima, um posto ou graduação. Então, se ele ia sair como suboficial, ele acabava recebendo, sair no posto de suboficial, na graduação de suboficial, ganhando proventos de segundo tenente. Se ele ia sair major, ele acabava saindo como major, no posto de major, ganhando proventos de tenente-coronel. E assim por diante. Aqueles militares que iam sair coronel full, por exemplo, sairiam no posto de coronel, ganhando como oficial general 2 estrelas. Tá? Isso era assim, sempre foi, tinha previsão legal, não era invenção das Forças Armadas, ok. O que acontece? Lá no artigo 110 há uma previsão de quando o militar se acometer de determinada doença, sofrer acidente de serviço, e aí tem tem duas situações. Uma é o caput, que fala quando as situações essas ocorrerem em campanha, e aí não há discussão com relação à aplicação do artigo 110, ao posto acima. Acontece que aqueles outros 3 incisos do artigo 108, acidente de serviço, lista com todas aquelas doenças, câncer, AIDS, cegueira, mal de Parkinson, aquela lista grande de alienação mental, de doenças, e mais as enfermidades com relação de causa e efeito, elas
sempre foram concedidas aos militares que estavam na ativa, a aplicação do 110 com o posto acima aos militares que estavam na ativa, aos militares da reserva e também aos militares reformados. Acontece que o texto fala em militares da ativa e reserva, e aí a discussão toda é que estava se dando um benefício aos militares reformados que não estava previsto em lei. Acontece que há uma situação que... Qual é a diferença do militar que teve câncer quando estava na reserva e teve câncer quando estava reformado? É o tempo que chegou a doença, quando é que apareceram, quando é que foi constatada a doença do câncer, não é? Então, isso era um entendimento, por isonomia, sempre foi pago aos militares um posto acima quando eram acometidos dessa doença, mesmo que já estivessem reformados e já tivessem recebido o benefício de um posto acima, porque já estavam, tinham ido para a reserva antes de 2000, com 30 anos de serviço ganhavam um posto acima. Então, ele ganhava um pelos 30 anos, no artigo 52, e mais um pelo artigo 110. Então, vamos colocar aqui, ó, esse é o assunto, vou colocar na tela aqui o primeiro insert, tá? O artigo, o assunto do Acórdão 2225 está aqui. Sumário, atos de reforma, alteração das concessões para elevação, grau hierárquico do posto calculado com os proventos do inativo, em fase da superveniência de invalidez. Quer dizer, quando houver uma invalidez superveniente, ou seja, quando houver uma invalidez depois que ele já está reformado, o entendimento é que não se aplica o posto acima do 110. Vai mudar o fundamento da reforma de reforma por incapacidade para o serviço militar, para a reforma por invalidez, porém não vai se aplicar o benefício do artigo 110. Tá? É o que está aqui no Acórdão 2225. Aí a discussão toda é para quem isso é aplicado. Para todo mundo, daqui para frente, pode retroagir e atingir os casos anteriores. Bom, aqui está o artigo 52, que eu acabei de falar para vocês, dizendo que quem tinha 30 anos ia para a reserva e ganhava um posto acima ou uma graduação acima, está ali. E logo depois ele foi modificado, dizendo que, modificado pela medida provisória 2215, dizendo que ficava com a mesma graduação. E depois esse texto foi novamente modificado pela Lei 13954. Vocês estão acompanhando o insert 2 ali, tá? Vamos para o próximo, o terceiro slide, que a gente tem lá o texto do artigo 110, que eu comentava com vocês que o militar da ativa ou da reserva remunerado julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes nos incisos 102 e 103 do artigo 108, será reformado com a remuneração calculada no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato do que possuir ou que possuía na ativa, respectivamente. Tá? Aplica-se o disposto nesse artigo também aos casos do inciso 3, 4, quando verificada a incapacidade definitiva, se o militar for condenado, for considerado inválido, impossibilitado total ou permanentemente para qualquer tipo de trabalho. Bom, então aqui a discussão é que no caput não fala só em reserva remunerada, ativa ou reserva remunerada, e não fala a militares reformados. Bom, aí a gente já vai passar para o texto do acórdão, para saber a partir de quando vale isso. Vamos cortar para cá, depois a gente volta para o slide. A decisão ela é do dia 18 ou 19 de setembro de 2019, então ela é bem recente. E aí, a partir do momento que já está tomada a decisão, novos atos, né, um novo ato de reforma depois de setembro de 2019, fica mais difícil da gente defender, mais difícil de sustentar. Mas, se eu tenho um ato de reforma que já aconteceu no passado e que se eu tenho um ato de reforma que já está amparado pela decadência, seja por aquela decadência desenhada, bonitinha, lá do tema 445 do STF, que diz que tem que contar 5 anos da data que o processo chegou ao Tribunal de Contas, então demorou pra caramba lá nas Forças Armadas, foi feita a portaria, demoraram lá, não precisavam ter demorado, demoraram mais do que deveria, mandaram ao Tribunal de Contas, chegou ao Tribunal de Contas, passou 5 anos, gente, esse tá sepultado, não pode ser modificado. E ainda assim, Exército, Marinha e Aeronáutica mandam cartas para essas pessoas e pretendem modificar esses atos, tá? Ainda, aqueles outros atos que eu já tenho um ato de reforma
e esse ato de reforma já passou 5 anos da concessão, ainda que não tenha chegado no Tribunal de Contas, eu entendo pela aplicação do artigo 54, parágrafo único, o primeiro da Lei de Processo Administrativo, que nos diz que passados 5 anos do primeiro pagamento, não é da primeira oportunidade que o Tribunal de Contas tinha para julgar, já está decadente esse ato. Aí a discussão é que tem tema do STF, o STF faz um marco inicial diferente, mas eu fico e sempre sustento o artigo 54 da Lei de Processo Administrativo. Bom, além desses aqui, nós temos, por exemplo, o caso mais delicado, que é o seguinte: eu tenho um ato que já tinha um ato de reforma julgado lá, quando chegou o Acórdão 2225 em 2019, eu já tinha o ato de reforma. Não importa se fazia 1, 2, 3, 4, 5 anos, não importa a questão da decadência. Se esse ato já estava julgado, sob a égide do entendimento anterior, sob o entendimento anterior do Tribunal de Contas, eu entendo que deveria ser mantido. Muitos magistrados têm entendido dessa forma, que bom. Temos um parecer da COJAER que diz exatamente isso, assinado por um AGU. E, além de todas essas pessoas, o próprio Tribunal de Contas, não o Tribunal de Contas todo, e não fez parte do texto final do acordo, mas na discussão e na votação entre os 3 ministros que votaram o Acórdão 2225, o ministro revisor ressalvou que ele entendia que aqueles atos de reforma ocorridos lá em 2015, 16, 17, 18, que ainda não tinham sido homologados pelo Tribunal de Contas, se a reforma foi concedida com a regra antiga, deveria sim ser preservado. Espero que os magistrados continuem pensando dessa forma para que as pessoas tenham um mínimo de segurança jurídica. Vamos colocar na tela aqui o insert número 4, que é o Acórdão 2225, fala ali: Acórdão 2225, Tribunal de Contas, acordam os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos nessa sessão, considerar legais os atos de reforma de interesse. Aí fala 2, 3, 4 pessoas que são aqueles atingidos diretamente pelo Acórdão 2225, e depois ele acaba sendo aplicado a muitos outros casos, né? O Tribunal de Contas manda para as Forças Armadas e as forças saem aplicando isso a outros casos. Bom, quando o Exército, Marinha ou Aeronáutica pega o entendimento do Tribunal de Contas e sai aplicando a outros casos, eu tenho uma auditoria interna, um procedimento feito pela própria Força Armada. E aí eu vou mandar eles vão mandar uma cartinha para os militares, eventualmente, e muito equivocadamente para as pensionistas, e eles vão mandar essas cartinhas para essas pessoas, e aí vão dar um prazo para que elas se manifestem, 15 dias, 20 dias, 30 dias. O recurso que elas vão fazer, se elas forem atingidas de forma reflexa, eles olham o caso e olham, seu caso é o caso 2225, aí é um procedimento feito dentro da Força Armada. Então, eles vão fazer o recurso diretamente para a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. O Tribunal de Contas não vai receber esse tipo de recurso. Mas, se a pessoa teve a sua reforma feita lá, publicada pela Marinha, Exército, Aeronáutica, depois, quando ela foi ser homologada pelo Tribunal de Contas, no dia que ela foi ser homologada, o Tribunal de Contas julgou ilegal, disse que tinha que reduzir o posto daquele militar. Aí manda uma cartinha para a Força Armada manda uma cartinha para aquela pessoa e ela recebe, e aí vê que pede que abra um prazo para que ela se defenda, que ela possa recorrer, para que ela recorra do seu próprio acórdão, que tem o seu acórdão com o seu nome e seu CPF no Tribunal de Contas. Aí, nesses casos, o recurso é diretamente para o Tribunal de Contas e não para a Força Armada. Conseguiram entender essa parte? Bom, voltando aqui para o insert número 4, tá? O Acórdão 2225 está aqui na tela, permite uma série de situações aqui, julga legal alguns casos, ilegais outros. E aí eu queria uma atenção especial lá no insert número 5, que coloca assim: em atenção aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé, aplica-se o entendimento constante no voto que fundamentou o acórdão proferido pelo STJ no RESP 1340-075/CE de Ceará, relativo aos destinatários do benefício do artigo 110, parágrafo 1º
da Lei 6880, que é o Estatuto dos Militares, aos atos concessórios a serem apreciados pelo Tribunal de Contas a partir da data da promulgação desse acordo. E logo depois ele diz dar ciência ao Ministério da Defesa, aos comandos da Aeronáutica, Exército e Marinha. A partir daqui, ele manifesta o seu entendimento com relação a essa matéria e diz que é para aplicar não estender o segundo posto acima àqueles militares que já estão reformados pelo menos uma vez ou que já recebem pelo menos um posto acima. E a partir do momento que as Forças Armadas já têm o entendimento do Tribunal de Contas, muitas delas vão acabar seguindo. O Exército e Marinha provavelmente vão seguir exatamente esse entendimento. Na verdade, já estão seguindo. A situação é a seguinte: o próprio Tribunal de Contas se preocupou aqui em fazer em modular os efeitos, em dizer que só vale daqui para frente. Mas a forma que ficou, a forma que entrou aqui no texto, só vale para os atos ainda não apreciados pelo Tribunal de Contas. Isso não teria problema nenhum se toda a Força Armada mandasse todo o ato assim, no dia seguinte, quiçá na semana seguinte, para o Tribunal de Contas. O problema é que nós temos aí atos que demoraram 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 18 anos, meus amigos, minhas amigas, para chegar, só para sair da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e chegar no Tribunal de Contas. Aí eu tenho um militar que está doente, tem sequelas de câncer, tem efizema, tem fibrose, só se desloca com oxigênio, tem uma série de complicações e está recebendo lá proventos de segundo tenente há 18 anos. E ele já encaminhou sua vida dessa forma, já tem seus 70 anos em muitos casos, e chega uma carta e diz assim, olha, verificamos que está tudo errado, que nós deveríamos reduzir o seu posto acima, e vimos aí que a sua reforma nem foi julgada pelo Tribunal de Contas, por um erro total da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. E aí, esse militar vai ser atingido pelo Acórdão 2225 do Tribunal de Contas, ainda que ele tenha 18 anos de ato de reforma. Gente, isso está muito errado. Tá? Aí, se a gente aplicar exatamente o texto do tema 445 do STF, nunca chegou no Tribunal de Contas. Mas a gente gera, trazendo para o nosso ambiente aqui, para o caso concreto das Forças Armadas, que demora até 18 anos para mandar um ato que já está pronto, isso não pode recair sobre as costas do administrado, sobre as costas do militar, sobre as costas da pensionista. Então é nesse sentido que nós temos decisões que têm reconhecido, inclusive, a decadência sem que o ato tenha chegado ao Tribunal de Contas, porque já se passaram 10, 15, 18 anos. Tá? Eu espero que tenha ficado claro até aqui. Tem mais um ponto que eu queria tratar com vocês, que é a questão das pensionistas. Eu nunca disse que nenhuma pensionista pode ser atingida pelo Acórdão 2225. Eu só disse que eles estão fazendo uma coisa muito errada, que é aproveitar o óbito do militar e quando a pensão ela é encaminhada para pensionista, o Tribunal de Contas, a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, assim, mas a pensão foi concedida há 6 meses, que ele acabou de morrer. Então nós vamos reduzir a sua pensão. Não. O ato que está sendo questionado aqui no Acórdão 2225, e que deve ser, se for replicado a outros casos, o ato que tem que ser verificado é o ato da segunda reforma do militar. Se já decaiu esse ato, acabou. Tá? Eu não posso aproveitar o óbito do militar para novar esse prazo, zerar esse prazo e tirar isso da pensionista. Bom, trouxe isso para vocês aqui. Que bom que o Poder Judiciário está bem atento. Espero que isso não se modifique, espero que fique dessa forma. O Poder Judiciário continue, ainda que pontualmente, né? Um caso, outro caso, já tem decisões favoráveis TRF1, TRF2, TRF5. Então espero que essas decisões se multipliquem, se proliferem nesse sentido. Bom, meus amigos, se vocês forem novos por aqui, pausa o vídeo agora, se inscrevam no canal aqui embaixo, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos. A nosso e-mail, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Mais uma vez, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.